Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Bradesco. Será que as ações ordinárias podem chegar a R$ 20? É isso que eu vou responder nesse vídeo. Eu vou explicar o meu racional sobre o banco. Não é uma recomendação de compra e venda, mas quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu comprei bastante Bradesco 3 a R$ 11, R$ 12 no começo de 2023, no auge do pânico do mercado, quando ninguém queria. E eu vou explicar o meu racional. Nada aqui é garantido, mas é a maneira como eu penso sobre a Bolsa de Valores. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que o lucro do banco caiu bastante. Se a gente voltar lá em 2022, no primeiro trimestre do ano, ele lucrou 8 bilhões de reais. Em 2023, ele vem reportando um lucro trimestral da ordem de 4 bilhões de reais. Olha só a redução. Como cotações seguem lucros, pessoal, é claro que as ações caíram bastante desde então. A questão é que, na minha opinião, e de novo, não é uma recomendação, a queda nas cotações foi desproporcional à redução dos lucros do banco. Pessoal, se a gente considerar os lucros de hoje, a gente pode ser induzido a achar que as ações estão caras. Mas e se a gente imaginar que no futuro o Bradesco consegue recuperar seus lucros para um valor igual ao que já foi no passado? Será que os preços de hoje são caros para lucros futuros maiores? É isso que a gente precisa se perguntar. Essa é a mágica na Bolsa de Valores. Não existe fórmula pronta, não existe preço teto pronto. Eu sei que muita gente tenta espalhar isso por aí, mas o cálculo de preço teto, que é o preço máximo que você deveria pagar numa ação pelo resultado que aquela empresa gera, varia de acordo com a premissa que você considera. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. A questão aqui é a gente entender primeiro por que o lucro do banco caiu. Se a gente lembrar da época de Selic a 2%, o Bradesco emprestou bastante dinheiro com menos rigor. Quando a Selic subiu, várias pessoas começaram a não pagar esses empréstimos. Então a inadimplência do Bradesco aumentou, especialmente na linha de pessoas físicas. Com isso, o Bradesco precisou aumentar as provisões para devedores duvidosos. O que é isso, pessoal? É um dinheiro que o banco reserva no balanço para cobrir futuras inadimplências. Como a inadimplência subiu, essa provisão para devedores duvidosos aumentou bastante e isso impactou no balanço do banco. E é possível reverter isso? Sim, é possível. O banco já vem adotando uma postura mais dura na concessão de crédito para diminuir a inadimplência. Aquilo que eles chamam de safras novas, ou seja, safras de crédito dessa linha mais dura de concessão, elas já representam quase 60% do total da carteira de crédito. E elas hoje estão com um valor de inadimplência próximo de 1 ponto percentual menor do que as safras antigas. Isso é um sinal, pelo menos para mim, que o banco vem fazendo um trabalho para limpar a carteira de crédito, ou seja, deixar ela menos inadimplente. E se a inadimplência reduz, o banco pode reduzir as provisões para devedores duvidosos, aumentando assim o lucro reportado em balanço. Lembra que quando a inadimplência subiu, o banco aumentou o PDD, que são as provisões? Isso impactou no balanço. Não foi só isso, mas foi o principal ponto, e é isso que o mercado vem acompanhando. Se agora o banco vem limpando a carteira de crédito, deixando ela menos inadimplente, ele pode fazer o caminho inverso, começar a provisionar valores menores para esses devedores duvidosos, aumentando assim o lucro. Agora vamos fazer o seguinte exercício, pessoal, e lembrando que não é recomendação de compra e venda. Imagina que o banco conseguiu estabilizar o seu lucro trimestral na casa de 6 bilhões de reais. Isso seria 24 bilhões de lucro anual. Se a gente considerar que a base acionária do Bradesco é de 10,6 bilhões de ações, o lucro por ação nesse cenário seria de 2,25. Cada ação receberia 2,25 daquele lucro. Se a gente considerar que o PL médio de negociação do Bradesco em bolsa é de 10 vezes, para que ele negocie 10 vezes de PL, um cenário em que o lucro por ação seja de 2,25, ele deveria valer 22,50. Cada ação deveria valer 22,50. De novo, não é recomendação, não é promessa, não é garantido que isso vai acontecer. É só um exercício para a gente entender o que pode acontecer se o banco conseguir estabilizar o lucro na casa de 6 bilhões a cada 3 meses, que seria 24 bilhões ao ano. As ações podem sim chegar na casa dos R$ 20, na minha opinião, na minha análise. E qual seria o dividendo do Bradesco nesse caso? Pessoal, a gente vai pegar o lucro projetado de 24 bilhões e vai aplicar 50% de payout, que é o payout médio do banco. Isso daria um dividendo de 12 bilhões de reais para ser compartilhado com a base acionária. Isso daria cerca de R$ 1,10 por ação em dividendos. Lembrando que nada aqui é garantido, pessoal. É um exercício para a gente entender o que pode acontecer. R$ 1,10 por ação em dividendos para quem comprou as ações a 11, 12 reais é algo em torno de 10% ao ano em dividendos. Não é garantido, pode não acontecer. Mas se o banco evoluir os lucros e isso acontecer, aqueles que compraram na época da crise
serão recompensados com dividendos maiores e com a valorização das ações. E isso é normal na bolsa de valores, pessoal. Aqueles que esperam para comprar quando as coisas melhoram vão pagar mais caro e com isso vão receber uma renda em dividendos menor, assim como a valorização futura será menor. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas não correm o risco do banco não conseguir recuperar os lucros. Então é uma balança, risco e retorno. Se eu compro quando ninguém quer, quando o lucro caiu, eu corro o risco daquele lucro não ser recuperado e das ações não se valorizarem. Mas se isso acontece, o lucro recupera, as ações crescem e os dividendos aumentam, eu vou ser mais recompensado do que aqueles que esperaram para comprar. E isso é normal, é uma balança risco-retorno. Agora pensa comigo aqui, pessoal, imagine que em algum momento ao longo dos próximos anos a Selic no Brasil chegue a 7%. Isso não é garantido, depende de questões fiscais e macroeconômicas aqui no Brasil e no exterior. Mas imagine que a Selic chegue a 7% ao ano. Vocês acham que o mercado vai deixar as boas empresas pagando um dividendo de 8, 9, 10% ao ano? Jamais com uma Selic de 7%. E para que isso não aconteça, as ações precisam se valorizar em relação aos valores de hoje. Porque se os lucros das empresas aumentam, elas pagam mais dividendos. Elas só não vão pagar mais dividendos percentualmente falando se as ações se valorizarem. E é isso que acontece, o mercado corrige as distorções entre a Selic e os dividendos no preço das ações. É uma possibilidade para o futuro. De novo, nada é garantido, nada é recomendação. É só a minha maneira de analisar a bolsa, pessoal. Bom, no vídeo de hoje foi isso, então espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a seguir postando conteúdo de qualidade para você. Grande abraço a todos e bons investimentos, pessoal!